Essas três possibilidades apresentam lá suas dificuldades. A primeira possibilidade tem ao seu favor o fato da ação do Espírito Santo na igreja deter a proliferação do mal no mundo. Se e somente se admitirmos uma posição pré-tribulacionista, que entende que a igreja será arrebatada antes da tribulação, é essa posição que ganharia mais força. Porém, por que Paulo escreveria para acalmar os ânimos da igreja nesse contexto, considerando que ela seria arrebatada? Não faria sentido que a igreja ainda estivesse na terra enquanto o anticristo estivesse atuando, se ela entendesse que seria arrebatada antes disso. Não faria sentido Paulo falar em termos tão obscuros. Quanto à segunda possibilidade, podemos contra-argumentar que Paulo nunca se colocou nessa posição. Ele entendia o seu papel, mas não da forma como está sendo apresentado aqui. É bem improvável que Paulo seja aquele que detém o anticristo. Quanto à terceira possibilidade, em Apocalipse 13, o Estado é retratado de forma satânica, e quando aparece nesse disfarce, dificilmente pode ser concebido como aquilo que detém o anticristo. Não obstante, Paulo considera o Estado como agente de Deus para punir o mal. Aqui uma ação ambígua do Estado. Foi Roma que executou a crucificação de Cristo de acordo com as suas leis, mas que também foi devido às suas leis e ações que o evangelho encontrou meios para se propagar. Se a força que detém são as leis romanas ou de um Estado cristão, as mesmas leis podem compelir a adoração do líder supremo, como foi no caso romano de adoração civil aos imperadores. Em terceiro lugar, esse ponto cai no problema da imanentização da força catecônica. Aí você pergunta, Iago, que golpe do Cavaleiro do Zodíaco é esse? Imanentização da força catecônica! Calma lá, eu explico isso em detalhes no livro Idolatria Política, o meu material sobre idolatria e política, no capítulo em que eu discuto sobre nazismo e sobre como esse texto de Paulo foi usado para validar até mesmo partes das justificativas teológicas do nazismo. Como a gente já falou, o catecon, esse poder que freia, é um poder que detém. O autor mais famoso a lidar com isso politicamente foi o notável jurista do nazismo Carl Schmitt. No livro The Nomos of the Earth, ele diz que o Império Cristão da Idade Média não era eterno, uma vez que ele sempre teve o seu próprio fim e o fim da presente era em vista. E mesmo assim, era capaz de ser um poder histórico. O conceito histórico decisivo dessa continuidade foi, então, o de limitar, foi um catecon. O Império Cristão, nesse sentido, significava o poder histórico de restringir a aparição do anticristo e o fim da presente era. Foi um poder que detém, como o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Dessa forma, o império da Idade Média cristã durou apenas enquanto a ideia do catecon estava viva. Ele também escreve que o ofício do imperador era inseparável do trabalho do catecon, comissões e tarefas concretas. Isso era verdade acerca de uma monarquia ou uma coroa, isto é, do governo sobre uma determinada terra cristã do seu povo. O conhecidíssimo teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer usou o termo catecon para entender o papel do Estado e outras forças para prevenir a destruição do mundo também, mas aqui por outra via. Esse poder limitador e restringidor é a força que entra em vigor através do governo de Deus no mundo e estabelece os devidos limites ao mal. O limitador em si não é Deus, não é sem culpa, mas Deus faz uso dele em ordem de preservar o mundo da destruição. Enquanto isso, o papel da igreja seria pregar o evangelho ao mundo perdido. A mensagem de Cristo deve ser central na vida e proclamação da igreja para que maior seja a sua eficácia, e afirma que seu sofrimento representa um perigo infinitamente maior para o espírito de destruição do que qualquer poder político que ainda possa permanecer. Tanto Schmitt quanto Bonhoeffer imantizam o conceito mesmo de lados opostos do debate político. O perigo da imanentização da força catecônica é justamente o de tentar validar as ideias que podem apoiar qualquer pensamento político. Há um grande problema teológico em acreditar que o catecon pode ser identificado com qualquer estrutura de poder nacional. Não há qualquer indicação em toda a teologia paulina, pelo menos nos contextos imediatos, ou mesmo contextos distantes aqui, da epístola que relacione tal poder que freia a qualquer instrumento de mediação ou representação política. Aplicar esse conceito a políticas humanas é dar um poder divinizante a homens de carne e reivindicá-los em atos de coação política. Juntos somos mais fortes.